Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG, vim para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores escândalos financeiros da história recente do Brasil, né? A quebra do Banco Master. É uma história que mistura bilhões de reais, né? Conexões políticas e muito poderosas, né? E perguntas que até hoje continuam no ar, né? Vamos entender como tudo isso aconteceu. E pra gente entender essa trama, vamos começar com uma pergunta que parece até piada. Pensa comigo, como é que um técnico de futebol espanhol, que trabalha lá na Índia, aparece do nada como sócio de uma empresa aqui no Brasil, que pegou um empréstimo de quase R$500 milhão do Banco Master? Pois é, né? Parece loucura, mas é exatamente aqui que a nossa história começa. A resposta do técnico, o Juan, ele foi na lata, né? Ele não fazia a menor ideia de como o nome dele foi parar ali. Ele disse que a assinatura era falsa, né? Mas essa história, pessoal, é bizarra, né? Isso é só a pontinha do iceberg. É a partir dela que a gente vai desvendar como que uma das maiores fraudes financeiras do país foi montada peça por peça. Então vamos lá. Como é que a operação toda funcionava na prática, né? Imagina uma casa de cartas, sabe? Onde cada carta era uma fraude, uma mentira, cuidadosamente planejada, para sustentar, né, a próxima, né? Então por fora parecia um castelo sólido, né? Mas por dentro estava pronta para desmoronar a qualquer sopro. O esquema era assim, genial na sua maldade, né? Vamos seguir os 4 passos aqui, né? Primeiro, o banco atraía uma fortuna de investidores. Segundo, ele emprestava essa dinheirama para empresas de fachada, tipo aquela do nosso técnico de futebol. Terceiro passo, essas empresas, com dinheiro na mão, investiam tudo de volta em fundos do próprio banco, né? Do Banco Master. O dinheiro, né, circulava. E o grande truque, né, a cereja do bolo, a garantia para tudo isso eram os chamados ativos podres, ou seja, papéis que não valiam absolutamente nada, né, incluindo títulos de um banco que já tinha quebrado há mais de 20 anos. Então, como que eles conseguiram, né, atrair tanta gente e tanto dinheiro, né? Simples, eles ofereceram a isca perfeita. Enquanto o mercado pagava taxas de juros normais, né, dos CDBs, o Master vinha com ofertas surreais, assim, prometendo rendimentos mais de 40% acima do que a concorrência. Então era aquela promessa boa demais, né? Foi isso que atraiu bilhões de reais. Mas, né, assim como toda a casa de cartas, uma hora desaba, né? E a queda do Banco Master foi tão impressionante quanto a sua subida. O fim chegou de forma rápida, né? E olha só, dramática, né? Tudo começou lá no início de 2024, quando outros bancos começaram a desconfiar e simplesmente fecharam a torneira de crédito para o Master. A situação ficou insustentável ali, né? Em 17 de novembro de 2025, o banco tentou uma última cartada, né? Anunciou uma venda fictícia, que a polícia chamou de cortina de fumaça, né? E não colou, né? No dia seguinte, o Banco Central liquidou, né? E naquela mesma noite, né, uma cena que parece de filme, o dono do banco, né, o Daniel Vorcaro, ele foi preso no próprio jatinho, né, supostamente tentando fugir do país. E o estrago, o pessoal estima em impressionantemente 12,2 bilhões de reais, né? É um valor que abalou todo o sistema financeiro, difícil até de imaginar, né? E o pior, pessoal, é que por trás dessa cifra absurda tem gente, né? Muita gente. Mais de 1.600.000 pessoas, né, em empresas foram diretamente afetados com isso daí. Desde o pequeno poupador até gigantescos fundos de pensões, né? Então isso vem uma pergunta pra gente, né? Com um rombo desse tamanho, quem é que paga essa conta? Bom, para os investidores menores existe uma proteção, né? Que é a FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Ele funciona como um seguro, né? Cobrindo até R$250 mil por CPF. Isso ajuda muita gente, mas o problema de verdade começa para quem tinha valores bem maiores do que esse, né? As maiores vítimas foram justamente quem tinha muito dinheiro aplicado. Então a gente está falando de fundos de pensão de funcionários de várias cidades. Então, para se ter uma ideia, 5 municípios de São Paulo perderam juntos aí mais de 200 milhões de reais. Então, governos estaduais como Rio de Janeiro, Amapá e Amazonas também tomaram prejuízos enormes aí, né? E claro, até o próprio FGC, né, que teve que fazer o maior resgate de toda a sua história aí para cobrir o rombo, né? Mas aí fica aquela grande dúvida, como é que um esquema desses, né, gigantesco, operou por tanto tempo, né, aqui no Brasil, debaixo do nariz de todo mundo, né? A resposta, ao que tudo indica, está numa poderosa teia de influência política que supostamente, né, protegeu o banco. Olha só, o banco se cercou de nomes de peso, né? As investigações apontam consultores de luxo, né, como o ex-presidente Michel Temer, e também o que a imprensa chama de padrinhos políticos, né, no Congresso, como o senador Ciro Nogueira, que estariam ali articulando os interesses do grupo lá em Brasília, né? E o mais impressionante é essa controvérsia toda, né,
chega até o topo do judiciário brasileiro. O relator do caso no Supremo lá é o Dias Toffoli, né? E a atuação dele tem sido alvo de muitas críticas e suspeitas aí. A polêmica ficou ainda mais quente quando a imprensa descobriu que irmãos do ministro tiveram negócios com um fundo ligado ao esquema. Então, não bastasse isso, né, o ministro viajou com um jatinho particular com o advogado de um dos diretores do banco. Olha só que coisa. E apesar de toda a pressão, até de colegas, ele se recusa em se declarar suspeito e a deixar o cargo, né? Então, muita informação, né, pessoal, aqui, né? Vamos conectar todos os pontos aqui para a gente fechar o raciocínio, né? Um resumo de tudo que a gente viu até agora. Lembra daquela história doida do técnico de futebol? Pois é, a gente partiu dali, né, para desvendar uma pirâmide financeira monumental. Um esquema de 12,2 bilhões de reais que pegou dinheiro de 1.600.000 pessoas e empresas, né, e transformou em fumaça tudo isso daí, usando garantias que não valiam nada. A gente viu que a consequência disso foi um prejuízo bilionário que sobrou para aposentados e para os cofres públicos, né, e ao mesmo tempo uma aparente teia de proteção envolvendo políticos e gerando controvérsias no judiciário, o que levanta a questão mais importante de todas. Será que os responsáveis por tudo isso vão ficar impunes? No final das contas, né, com tantos interesses e poderosos no jogo, como uma rede que parece, né, do Congresso até a alta corte do país, a pergunta que realmente importa é essa. Haverá responsabilização de verdade pela maior fraude financeira da história recente do Brasil? A resposta, por enquanto, continua em aberto. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.